Boa noite, gente. Bem, primeiramente estou muito feliz de estar aqui. Obrigada a todos que estão presentes, de vir aqui, né, ter essa vivência com a gente, conversar um pouquinho. É um prazer para mim voltar aqui onde tudo começou. Eu tenho um carinho muito especial pelo Thales e poder inspirar agora, né, a nova geração, novas crianças a começar no esporte ou na ginástica rítmica, né, que é o esporte que eu amo de paixão. Então isso é um prazer e é uma honra estar aqui junto com vocês. Então muito obrigada por terem vindo. Eu vou passar para você começar essa história, tá? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Débora Medrado, sou do Espírito Santo, estive na seleção durante 7 anos, conquistamos muitas coisas juntas. Hoje eu não faço mais parte da seleção e fico aqui de fora torcendo pela NIC. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para motivar e inspirar as novas gerações. E estar aqui na casa da NIC, né, em Piracicaba, aqui no Thales, onde tudo começou. E eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito mais inspiradas e motivadas a seguir em frente, porque nós somos pessoas normais, que começamos como vocês, que tivemos uma sementinha, um sonho e que hoje conquistamos tantas coisas. E a NIC voltando de campeonato mundial com 2 medalhas. Então está sendo muito especial estar aqui, estar com a NIC, estar com todos vocês reunidos. Eu vou cair isso, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Eu vou contar como eu comecei aqui. Depois a Débora também vai falar um pouquinho, porque eu acho legal, né, a gente aprender com experiências de pessoas, né? Hoje, atualmente é a gente, mas pode ser outras pessoas que inspiram vocês também. Mas eu precisei de alguém para me inspirar, né? Para eu chegar onde eu cheguei, eu me espelhei em alguém. Então, eu acho que além das conquistas e das medalhas, eu acho que ter esse papel na vida de alguém é muito importante. Então, eu tento fazer isso, inspirar as novas gerações para um dia estarem aqui ou chegar ainda mais longe de onde eu cheguei. E a minha história, né, vou começar assim pelo início, foi aqui em Piracicaba, que é a minha cidade do coração. Hoje eu não moro mais aqui, né, já é meu 8º ano morando longe, moro em Aracaju, que é onde é a sede da seleção, mas meu início todo foi aqui. Sou nascida também em Piracicaba, meus pais vieram de São Paulo, mas vieram para Piracicaba e eu nasci aqui. E falando já dos meus pais, né, graças a eles que eu pude ter todas as oportunidades que eu tive. Eu sempre digo que sem eles nada seria possível, porque é muito importante, né, a gente ter a família do nosso lado, apoiando, acreditando. Independente das dificuldades, nada atrapalhou eles de achar alguma forma de lutar para me ver feliz, para me ver realizada. Então, os pais realmente são fundamentais na nossa vida, eles que nos guiam, eles que nos ensinam. Então, se eu sou o que eu sou hoje é graças a eles, graças ao que eles me ensinaram e tudo que fizeram por mim. Quer falar? Depois eu falo isso para falar todo mundo. Então, como eu comecei, antes de entrar diretamente na ginástica rítmica, né, eu pratiquei vários esportes. Eu amo a ginástica rítmica, então aqui a gente vai falar de ginástica rítmica, mas eu aconselho e falo para qualquer pessoa começar um esporte, independente do esporte que seja, porque realmente o esporte muda a nossa vida, realmente nos abre portas, nos dá oportunidade, né? Então, ele realmente para mim é fundamental assim na nossa vida. Mas como eu falei antes, eu comecei em vários outros esportes. Eu fiz jiu-jitsu, vôlei, muay thai, fiz a ginástica artística e depois a ginástica rítmica. Mas no meio de tudo isso, quando eu estudava aqui no Thales, sempre teve a ginástica rítmica aqui, né, como extra, pós as aulas, e eu sempre estava aqui, independente dos outros esportes que eu estava tentando, aqui eu sempre estava me divertindo, porque era uma forma, sabe, de eu ser livre, enfim, me divertia muito. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de um projeto da prefeitura, eu acredito que atualmente não existe mais esse projeto, mas na época era o PDB, e eu tive essa oportunidade, apareceu no Jornal de Piracicaba que teria uma seletiva, então eu disse para meus pais que eu queria tentar, e eles me levaram, como eu falei, sempre me apoiaram, e eu fiz essa seletiva e passei. Então eu comecei a treinar ginástica rítmica, e a partir do segundo dia que eu já estava treinando, eu decidi, eu falei, esse é o esporte que eu quero para minha vida. Foi ali que eu me encontrei. Então eu parei com todos os outros 5 modalidades que eu fazia
E eu acho que isso é muito importante, né? A gente provar de todos, né? Todos os esportes, fazer de tudo, principalmente quando é criança, porque essa fase que a gente está em desenvolvimento é realmente para se divertir, aproveitar, né? Curtir cada esporte, não é nada sério, é realmente para a criança se sentir feliz. Mas é nesses momentos que uma sementinha ali é plantada no coração e ela se encontra. E foi assim comigo na ginástica rítmica. Então, a partir desse momento, eu só pratiquei ginástica rítmica e as portas foram se abrindo, né? Eu me esforçava muito. Eu sempre era a primeira a chegar do ginásio e a última a sair do ginásio, porque eu amava aquilo. E eu sonhava em um dia ser uma das melhores do mundo, um dia estar numa seleção, um dia ir para uma Olimpíada. E eu sonhei e acreditei, né? E as portas foram se abrindo, tive o apoio dos meus pais e graças a Deus tudo foi fluindo, tudo foi dando certo. A gente foi seguindo, eu fui realizando meus sonhos de passo em passo, de degrau em degrau. Claro que teve muitas dificuldades, muitos empecilhos, mas eu acho que o fundamental disso é você manter a fé, a coragem e nunca desistir, né? Algo que todo mundo fala, nunca desistir, mas é realmente, desistir não pode ser uma opção pra gente, a gente tem que tentar até o final e foi isso que me fez chegar. E a partir dos meus 15 anos, em 2018, eu passei a morar em Aracaju, integrar a seleção e estou no meu 8º ano na seleção, já muito realizada e muito feliz com tudo que eu conquistei. Bom, nossas histórias são muito parecidas em questão de apoio, de incentivo, de dificuldades, de sonhos. Eu comecei com 10 anos, a gente começou com a mesma idade. As meninas geralmente começam com 5, com 6 anos, que é o essencial. A nossa modalidade, você colhe os frutos médio, longo prazo. Não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. Demoram anos para você se formar uma ginasta, para você ter uma noção corporal, para você manejar melhor os aparelhos. Então, pais, não é de um dia para o outro que essa ginasta vai ser a melhor ginasta do Brasil. A gente tem que ter paciência, tem que aguentar o processo, tem que saber levar os dias bons, os dias não tão bons assim. E eu comecei com 10 anos, comecei num projeto de balé, um projeto social, num bairro vizinho. Eu sempre fui muito flexível, muito enérgica e minha mãe precisava me colocar em algum lugar. Então, esse projeto social eu iniciei, a professora olhou com bons olhos, olhou diferente para mim, porque viu que eu tinha um talento, uma coisa diferente que as outras tinham, e incentivou a minha mãe a procurar outro lugar. Então minha mãe foi em busca de outro projeto social, gratuito também, porque a minha família sempre teve muitas dificuldades financeiras, e encontrou um projeto social na Universidade Federal do Espírito Santo de ginástica. Então tinha ginástica artística, rítmica, ginástica para todos. E eu me encantei com a ginástica rítmica, eu não sabia fazer nada, eu só sabia esparcar, fazer ponte. E o meu pai é professor de educação física, então ele sempre me incentivou, ele sempre viu que eu podia chegar a algum lugar. O projeto ia entrar em greve, então a professora também olhou para mim, notou um talento diferente, falou para minha mãe procurar outro lugar. E meus pais foram em busca de um clube, agora que precisava ser pago, particular. Então eles ali já juntaram esforços, olharam pra mim, eu tava com os olhos brilhando, porque eu tinha me encantado horrores com várias meninas. Eu achava que só eu no mundo inteiro sabia fazer o que eu fazia, o espacata, a estrelinha, eu não imaginava que tantas meninas sabiam. Então eu me achava única. Cheguei lá, eu vi um monte de gente fazendo, eu falei, meu Deus, tem mais pessoas que conseguem fazer, e eu quero fazer igual elas. Então eu passei no teste, entrei no clube, fui ali pouco a pouco. Eu era a primeira e a última a sair do ginásio. Eu brincava de ginástica em casa, já quebrei relógio, lâmpada, tudo que é possível. Eu realmente me encantei por aquilo e não queria mais sair, até hoje não quero sair desse esporte. Para mim é o mais lindo, é o mais belo, é o mais gracioso. Então eu fui atrás, corri atrás, treinei atrás, eu olhava muitos vídeos, aprendi muito vendo. Eu tive a oportunidade, o Espírito Santo é o celeiro de grandes ginastas e grandes treinadoras, muitas ginastas olímpicas, campeãs e grandes resultados, e eu tive a oportunidade de treinar com elas. Então esse contato que vocês têm com a Nick, sempre quando ela vem aqui, aproveitem, apertem muito, toquem muito, porque ela é muito valiosa, e ela chegou no ápice que o atleta pode chegar, em 2 Olimpíadas, em medalha mundial, e já, se Deus quiser, uma medalha olímpica. Então a gente está vendo assim uma grande atleta aqui, e eu tenho orgulho de fazer parte desse time. Em 2018 nós entramos juntas na seleção e não foram anos fáceis, né? Na seleção a gente treina de 8 a 10 horas por dia, é uma dedicação extrema ao esporte, mas nunca deixamos de lado os estudos. Quando eu treinava na minha cidade, a minha escola sempre me apoiou muito, eu tenho certeza que o Thales também te apoiou. Os professores me ajudavam com as provas, ou eu fazia antes ou eu fazia depois.
Eles ficavam chocados porque eu precisava viajar e voltava com tudo pronto, voltava tirando notas altas, nunca havia ficado em recuperação. E isso é um valor do esporte. O esporte traz disciplina, responsabilidade, te dá coragem para enfrentar seus medos. Então, vocês estarem aqui em todo treinamento é importante. Quando você não está com aquela vontade de vir treinar e você vem treinar, você vence mais uma vez. Isso é disciplina, é hábito. E quando você vai criando isso, você com certeza vai chegar no seu objetivo. E algo que a gente sempre falou é: se dedique, se esforce, dê o seu 100%, né? Dê o seu tudo de si. No treinamento, não vou fazer, tá muito difícil. Não, vai lá e tenta, com coragem. Só tentando que a gente consegue chegar nos lugares mais altos. Não vou falar que o esporte são só belezas e graciosidades e vitórias. Tem os momentos difíceis, tem aquela competição que a gente não vai bem, que a gente treinou muito e não conseguiu. Todo dia tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Mas quando a gente vai entendendo o processo, a gente vai acreditando e vai vendo que aquele dia serviu para você aprender e você crescer. E quando o resultado chega, eu posso dizer para vocês que é a melhor sensação da vida, você saber que tudo que você fez valeu a pena. Eu já finalizei a minha carreira na seleção brasileira, finalizei ano passado, depois dos Jogos Olímpicos. Eu já falei, nós treinamos muito e meu físico sempre foi um pouquinho mais fraco. Então eu tive muitas lesões, eu tive que fazer cirurgia nos pés. Eu tentei fazer para aguentar a chegar numa Olimpíada. Então eu fiz ali, foi minha última tentativa. E isso eu tenho assim, a convicta certeza de que eu faria de tudo para chegar a uma Olimpíada. Eu fiz de tudo, eu tive que cortar meus dedos do pé para conseguir chegar e graças a Deus deu certo. E você sair com a cabeça certa que tudo valeu a pena e que você faria tudo de novo, é perfeito. Por mais que muitas de vocês, porque o esporte poucas chegam, não cheguem a uma Olimpíada, ao Mundial, podem ficar tranquilas, porque cada aprendizado que vocês vão levar daqui, vocês vão levar para a vida toda. A disciplina, como eu falei, a responsabilidade, vocês serão seres humanos diferentes. Então aproveitem muito, brinquem muito, sorriam muito, sejam muito felizes, porque a ginástica nos fez muito felizes. E eu tenho orgulho de falar que eu sou ginasta, que eu sou atleta olímpica, que eu cheguei ao ápice de um atleta e, acima de tudo, que eu fui feliz e não me arrependo de nada e faria 2, 3 vezes se for preciso. Então é isso que eu quero falar para vocês. Aproveitem, curtam, compitem, façam tudo que vocês podem fazer e com certeza vai valer a pena. Compitam. Ai meu Deus, eu falei compitam. Bem, então, isso é um pouquinho da nossa história, né? A Débora falou tudo aqui, fala muito bem. Me inspiro muito nela, ela encerrou a carreira dela já, mas a gente sempre foi amiga desde o início, a gente sempre andou juntas. Eu acho que isso também é muito importante no esporte, né? O esporte me deu minha irmã, como a gente mora longe da família, então a gente se uniu muito e a gente sempre se ajudava muito, né? E como a gente tá no esporte coletivo, que a gente faz parte da ginástica, a gente fica de conjuntos, então essa união, essa sintonia fez toda a diferença e fez a gente chegar nos nossos sonhos juntas e a gente é muito feliz e torce uma pela outra sempre, então isso é muito importante e mais uma vez graças ao esporte. E agora, né, a gente já contou um pouquinho, a gente tentou dar uma resumida assim geral e a gente quer abrir para as perguntas, né? Quem quiser perguntar, tirar dúvidas, saber um pouco como é a nossa rotina, a gente está aqui para responder o que vocês quiserem. Amiga, era compitam. Ai, eu quero morrer. Tudo bem, eu quero morrer. Fala aí. Eu tô... Professor Ivan, pode comparecer a quadro, por favor? Ivan. Gente, eu fiz muito vôlei com o Ivan, tá? Ele é muito legal. Você tá... Você nem lembra, né? Eu lembro. Lembro de jogar muito vôlei aqui. Gente, eu amo todos os professores, mas a minha aula de educação física era a preferida, né? Não tem como.
foi fazer uma final dos Jogos Estudantis e eu não sei fazer coreografia, nada. Eu falei, Nicola, por favor, vá lá e apresente. E eles tinham uma dança na ponta, né? Só que tinha que ser 3 minutos, eu não veio no momento. Aí eu gostei dela e falei, olha, faz o seguinte, sua dança está dando 1 minuto e meio, faz 2 vezes. Aí ela acabou se apresentando, ela terminou em 4º lugar, daí veio o Vinícius, os treinadores, elogiando bastante ela, ela dançou muito bem, porém repetiu a música. Então o culpado fui eu. Ela podia te ganhar uma medalha. Tá mais feliz aqui por você, pelos seus resultados. Estava escutando você lá. Eu trabalho com alto rendimento lá no 15, não é fácil, vida de atleta. Você falou aí, tem que ralar bastante e dar um exemplo para começar por vocês. Parabéns pelos títulos e boa sorte aí na última carreira de vocês. Obrigado. Tem telão? Você está se recuperando da competição, não pode? Não, já mudou. Quantos anos? 8 anos. Então, já faz 8 anos, mas antes da seleção a gente já se conhecia de longe, mas de amizade 8 anos. 8 anos, a idade das crianças. Quando vocês nasceram, nós já éramos amigas. Então, quando a gente se mudou, né, para Aracaju, que é onde fica a sede da seleção, a gente tinha 15 anos, então a gente era menor de idade, muito nova. No início foi bem difícil, né, não tem como. Eu sempre fui muito próxima dos meus pais, a Débora também, acredito, né, a gente sempre ali grudada com a nossa família e nunca tinha ficado tanto tempo longe. Mas como a gente falou no início, né, era um sonho muito grande nosso e um objetivo. Então a gente não queria deixar nada atrapalhar, mas no início batia saudade. Durante a semana nem era tanto, porque a nossa rotina de treino na seleção é realmente bem intensa. A gente tem de segunda a sábado, a gente treina de 8 a 12 horas por dia, dependendo da época que a gente está. A gente tem folga ali na quarta-feira de tarde, mas para fazer algumas coisas como nutricionista, psicóloga, coisas que não dá para fazer durante a semana. Sábado a gente tem folga à tarde e domingo era o nosso dia de descanso. Então nesse dia ali, que aí a mente relaxa, o corpo relaxa, era onde batia mais a saudade da família, né? Que geralmente domingos, né, a gente tá curtindo a família. Então nesse início os domingos eram os mais difíceis para mim, sentia muita saudade, chorei bastante. Mas como eu falei, né, meus pais sempre comigo, mesmo distante. Hoje a gente tem a tecnologia, né, que ajudou bastante. Em algumas coisas a tecnologia atrapalha, mas em algumas coisas ajuda muito. E nisso ajudou muito, a gente se ligava todos os dias, ligação de vídeo, conversava com eles. Eles me incentivavam, perguntavam se eu estava feliz, se era aquilo que eu queria. E com certeza eu estava muito feliz, era tudo que eu queria. E aquele choro era só de saudade, mas eu estava ali se realizando. Então eles me apoiavam, me ajudavam e isso com o processo, com a maturidade, conforme eu fui ficando mais velha, foi ficando um pouco mais fácil. É claro que toda vez que eu venho de férias, a hora da despedida é difícil, né? Porque a gente sabe que vai ficar mais um tempo longe, mas eu sei que isso é um objetivo da minha vida. Eu sei que ginasta tem uma carreira curta e é por um curto período de tempo, então eu sei que depois eu vou poder aproveitar muito. Então, isso que eu tento colocar na minha cabeça para consolar essa parte difícil aí. Sim. Exato. No início, né, quando eu falei que as portas começaram a se abrir, que eu treinava aqui no projeto de base da prefeitura. Então, se eu continuasse aqui, eu não teria tantas possibilidades de competir competições maiores, como brasileiro, estaduais, enfim. Aqui não tinha ainda essa evolução da ginástica, né? Então eu precisava ir para um clube maior. E graças a Deus, surgiu uma oportunidade, veio uma treinadora, né, que ela fazia parte do clube da Unopar, que é em Londrina, Paraná. Ela chama Virgínia.
e ela veio dar um curso aqui em Piracicaba. E eu participei desse curso, né? Como eu falei, eu aproveitava tudo, eu sempre estava em tudo. E a partir desse curso, ela me viu, viu que eu tinha um talento, tinha ali o biotipo para ginástica, e ela me convidou para fazer uma seletiva para integrar o clube da Unopar. E eu nem pensei duas vezes, né? Com certeza eu falei, claro que eu quero, topava tudo, só queria ali chegar no meu sonho. E para eu mudar, né, para Unopar, eu ainda tinha 12 para 13 anos, eu era muito nova, não podia morar sozinha, e ainda mais em outro estado, né? E os meus pais, mais uma vez, eles nem pensaram, na minha frente pelo menos nunca vi eles nem questionarem sobre isso, eles simplesmente toparam, falaram que deixaria tudo para trás para me incentivar, apoiar meus sonhos, me ver feliz, independente, a gente não sabia se ia dar certo ou não sabia se eu estaria num titular ali no clube da Unopar, que ainda era um clube, não era seleção, mas eles não pensaram duas vezes, se mudaram, a gente se mudou de estado, deixamos tudo, vendemos a casa, eles trabalhavam de van escolar, venderam a van, e a gente começou a vida do zero em Londrina. Não foi fácil, né? Claro que isso tudo vai gasto, né? Eu acho que os pais entendem melhor um pouco sobre isso. A ginástica rítmica também é um esporte caro, então ia despesas aí, mas a gente, como eu falei, assim, eu acho que quando a gente sonha, né, tem fé e Deus faz tudo conforme tem que ser e Ele cuidou de tudo e a gente recebeu o amparo de irmãos da nossa igreja, pessoas que estavam ali para ajudar e aos poucos a gente foi conquistando o que a gente precisava e em nenhum momento eles deixavam isso atrapalhar o meu sonho e colocar um empecilho para eu não chegar. Pelo contrário, eu conseguia focar 100% no que eu queria treinar e a partir de um campeonato brasileiro, por eu estar treinando na Unopar, eu fui vista pela técnica da seleção e tive a oportunidade de ir para a seleção brasileira em 2018. Então foram portas se abrindo e sempre com Deus abençoando, o apoio dos pais e aquele sonho e aquela vontade no coração. Você responde essa, né? Se for pra mim, Ele fala, essa pergunta comprometedora. Ele falou, se em algum momento da minha carreira eu já tive uma briga com meu treinador, é isso, né? Então, olha, no início, nunca, quando eu era criança, menor de idade, nunca, porque realmente, né, sobre saber, né, respeito, a gente tem que respeitar os mais velhos e principalmente quando são nossos professores, nossos treinadores, a gente está ali crescendo, aprendendo, eles são bem estudados e sabem o que está fazendo, então, antes de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a escutar eles, porque eles estão ali para fazer o nosso melhor, né, tirar o nosso melhor e nos ensinar o melhor. Então, eles são fundamentais, principalmente, acho que os professores da base, né, que faz o nosso crescimento, que nos ensina tudo. E é claro que na seleção, né, a gente tem o alto rendimento, a cobrança maior e, cara, eu não tenho que reclamar, pelo contrário, a Camila Frezin, que é a atual treinadora, né, atual de muitos anos, né, que hoje eu acredito que muitas pessoas devem conhecer ela é realmente maravilhosa, tá indo aí para sua 6ª Olimpíada, grandona mesmo, a gente fala que ela é a nossa inspiração diária, é um grande exemplo pra gente, pra mim é uma honra treinar com ela e eu acho que graças às cobranças, os puxão de orelha, isso que me fez chegar, tanto que eu sempre falo pra ela que eu sou muito grata por tudo que ela me ensinou, por todas as broncas, por todas as correções, mas por tudo que ela me ajudou, mas é claro que ali no treino, naquela pressão, quando a treinadora corrige, porque no alto rendimento, se Deus quiser, se é a sua vontade um dia você chega lá, você vai ver que no alto rendimento é diferente, o treinador vai cobrar mais, vai ter aquela pressão, vai ter aquela bronca e você com mais maturidade nem sempre vai gostar daquela bronca, né? Nem sempre, ninguém gosta de receber bronca. Então fica um pouco mais difícil, algumas vezes a gente questiona, mas por que eu? Por que você tá falando assim? Por que tá brigando comigo? Eu não errei. Mas aí ela pega, aí ela dá a bronca, né? A gente tem que abaixar a cabeça, escutar, lembrar que ela é a nossa treinadora, que ela sabe mais, se ela tá como treinadora é porque ela sabe mais. Então aí sempre tem aquele momento, olha, desculpa, eu não queria falar assim, mas é claro que já aconteceu. Mas a gente tem que ser sempre humilde e abaixar a cabeça e lembrar que o treinador é superior. eu acho que ele bate de frente.
sobre isso, a Camila, né, mesmo falava muito pra gente que a partir do momento que o treinador tá te cobrando ou o professor tá falando com você, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que melhorar isso. É claro que ali naquele calor do momento a gente não fica feliz com aquilo, mas depois que a gente amadurece, entende sobre isso, é nesses momentos que a gente tem que ficar feliz, porque se ele tá cobrando, se ele tá te corrigindo, é porque ele vê um potencial em você, ele acredita em você. Se ele não liga, deixa, nem é porque não tá acreditando, mas a partir do momento que tá cobrando, tá corrigindo, ele acredita em você. Então, tipo, tenta dar o melhor, sabe? Te cobrou? Vou dar o melhor pra ele, vou tentar melhorar. Então isso é muito importante quando a gente ganha essa maturidade, é aí que a gente evolui, sabe? Agora você, amiga. Aqui, se for outro, me fale. Ai, meu Deus, tá desligado? Ai, você tá certo. Ela comendo. Não. Vai falar. Eu sou muito feliz sendo ginasta. É a mesma coisa. Ah, não, a mesma coisa não. Sim. Pode ficar, Já faz 13 anos que eu faço ginástica. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Ela faltou na aula de matemática. 14. Eu 14. A Débora 14. Você também, amiga. Tá ali, mas não pode falar, a gente reveza, a gente reveza. Faz 14 anos. Esse ano é o nosso 14º ano na ginástica. Você começou em 2012, né? Também. Eu tenho 23 e ela também. Velha, uma idosa. O que desencadeou? Uau! Você já falou. Eu vou esquecer as perguntas. O que desencadeou? Vou falar das horas. As horas de treino é de 8 a 12 horas por dia e na quarta-feira e no sábado são de 4 horas por dia. De segunda, terça, quinta e sexta de 8 a 12 horas. É bastante. O dia inteiro no ginásio. E desencadeou. A gente assim. Você que vai falar mesmo. Na pirâmide a primeira, a nutrição para. Nem vai falar isso. Pode responder já? Você responde essa. Tá. Vou responder na nutrição e a Débora vai responder a sua. A nutrição, né, a alimentação é realmente muito importante, é uma das prioridades, assim, né, não só para ginástica, mas para qualquer esporte. Na ginástica, né, eu acho que tem um tabu, né, quando era mais antiga, enfim, que as ginastas precisavam ser muito magras, enfim, ter o corpo magro, longilínea, alto, enfim. Hoje eu acho que se vocês verem, né, as melhores do mundo, principalmente do individual, não é mais assim, cada um com seu estilo de corpo, mas ali sendo também uma das melhores do mundo. O esporte evoluiu nessa parte, isso é muito bom, mas a alimentação e o corpo saudável, o corpo atlético é muito importante, não pela estética, mas sim pelo alto rendimento, né? Porque, como eu falei, a gente treina 12 horas por dia. Se a gente não tiver um corpo bem nutrido, um corpo atlético para aguentar essas horas de treino, vai vir lesão, vai vir problemas de saúde. Então, isso vai além da estética, vai além, né,
de estar ali na estética que a ginástica coloca como padrão, vai realmente pela saúde. Então, a gente procura, né, na nossa rotina, a gente tem um acompanhamento com a nutricionista que passa a dieta da forma correta, conforme o seu corpo, né, ninguém é igual a ninguém, então a gente não pode querer fazer a dieta da amiga. Então a gente procura seguir o nosso cardápio, né, na rotina, e não é comer pouquinho, não é um alface, um frango, água, não, isso não é estar saudável. A gente come bem, a gente come arroz, feijão, legumes, salada, a gente come bastante, porque a gente treina muito, a gente precisa de energia para o corpo. Então a gente, claro que a gente prioriza as comidas saudáveis, tem que comer fruta, principalmente quando é criança, fruta, salada, isso é nutriente para o nosso corpo e nos faz crescer mais forte, para a gente ser um atleta mais forte, então isso é importante, mas também tem o equilíbrio, nada de passar vontade, de final de semana, numa festa, tem os doces, tem o bolo, pode comer, claro, tudo com equilíbrio, principalmente quando a gente está no alto rendimento, né? O nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, então a gente tem que cuidar dele. Então a gente prioriza ter o equilíbrio, não passar vontade, mas priorizar ter uma rotina saudável para se sentir bem nos treinos. Bom, a questão de desistir. Nunca passou pela minha cabeça desistir, falar não, pra mim já deu, não aguento mais, não quero mais. Tiveram muitos momentos na minha carreira que eu passei por muitas dificuldades, além de financeiras, do corpo, como eu disse. Meu físico sempre foi mais fraco. Antes de entrar para a seleção, já tive uma lesão no joelho, precisei fazer uma cirurgia. Durante os treinos da seleção, eu sempre me lesionei muito, da cabeça aos pés. Por mais que eu fazia fisioterapia, fortalecimento, tudo que era possível, eu sempre me machuquei. Então era muito complicado, porque para você ser uma atleta olímpica, você precisa treinar muito e todos os dias. Então não dá para você treinar um pouquinho e descansar e repousar, isso não é possível. E também treinávamos em conjunto. São 5 meninas, são 5 ginastas que tem que treinar ao mesmo tempo, que tem que acertar ao mesmo tempo. Quando eu tô acertando e a Nick tá errando, eu repito. Quando ela tá acertando e eu tô errando, eu repito. Então a gente treina muito. As 5 pessoas que estão ali dentro precisam acertar ao mesmo tempo. Então por isso que são muitas horas de treino. E com isso eu sempre me lesionei muito. Tinha uma questão do meu pé, o formato do meu pé não era apropriado para ginástica. E quando a gente ficava na meia ponta, de 8 a 10 horas por dia, começava a inflamar um osso do meu pé. Inflamava de um pé, inflamava do outro e podia gerar fratura, podia quebrar o meu pé. Então eu sempre precisei sair dos treinamentos, eu sempre precisei treinar de tênis e, como eu havia falado, você não chega a uma Olimpíada sem treino. Nesses momentos difíceis, passavam muitas coisas pela cabeça. Desistir não era uma opção, mas desânimo, falta de motivação, porque eu não encontrava uma solução. E a minha única solução foi a cirurgia, algo que ninguém nunca tinha feito, que era, entre aspas, assim, uma coisa no escuro, sabe? Era uma tentativa no escuro. Então os médicos falaram, olha, essa é a última opção e eu queria chegar a uma Olimpíada, ou era isso, ou eu saía da seleção e eu não queria sair. Fiz a cirurgia, eles cortaram meu osso dos 2 pés e na hora que o osso colasse, diminuía o tamanho. Então tentaram fazer de tudo e eu tentei de tudo. No pós-operatório também foi uma época difícil. Como eu falei, os momentos difíceis vão vir e esses momentos vão fortalecer mais ainda a mente. E caso venha, né, pensamentos, eu quero desistir, pensa um pouquinho, reflete com mais calma, no momento que você esteja bem, sem a cabeça muito cheia, sem estar estressada. E pensa se é isso que você quer para sua vida, se você quer tentar mais um pouquinho, ou se você quer encerrar o ciclo. É algo que não dá para pensar muito estressada, tem que pensar com calma, porque é uma decisão muito importante. Como é a sensação de ser capitã de uma equipe? Não é fácil, ser o capitão não é só um título, você tem responsabilidades. Eu fui a capitã durante 1 ano na seleção e, como eu informei, eu sempre tinha que sair do treinamento e não tem como o capitão estar fora do time, né? O capitão é alguém que tem que estar lá dentro. A Nick já foi capitã também em uma época da seleção e as pessoas têm lideranças diferentes e o capitão é um líder, né? O capitão puxa o time. Quando a sua amiga não está muito bem, você fala, vamos lá, ei, a gente precisa de você. O capitão é aquele, como eu falei, puxa o time, incentiva o time, motiva o time. O capitão estando bem, o time vai todo com ele.
né? O capitão não pode estar um dia mal, não existe isso. Ele precisa ser um líder, ser forte, corajoso, encorajar o seu time, porque o desafio é grande, né? O medo vai estar ali para todo mundo, aquele frio na barriga vai estar ali para todo mundo, e isso é só o seu corpo se preparando para um desafio, algo que você acha muito importante. Isso é legal. E com o tempo a gente foi aprendendo a sentir isso, a entender isso, e o capitão, além de sentir tudo isso, ele tem que ajudar o seu time. Na seleção, o papel do capitão também é informar a equipe, informar o fisioterapeuta, a treinadora, o que está acontecendo, se tem algum problema. É realmente ser o elo entre as ginastas e as treinadoras. Agora, gente, eu estou fazendo pergunta, mas eu acho que vocês gostaram de saber. Vocês falaram bastante de treino. Como que fica? Tem uma pergunta ali. Porque a ginástica, além de fazer todos aqueles movimentos, existe uma delicadeza nas danças, que vocês também têm que interpretar. Vocês têm aulas de dança, Fala todo dia. interpretação, como que é? Sim, eu acho que isso torna a ginástica mais difícil, né? Pra quem assiste, geralmente acha, né, ou pensa que é fácil, porque a gente tem que tentar deixar parecer que tá sendo fácil. A gente não pode mostrar que aquele lançamento é super difícil, que eu tô com medo de fazer ele, ou que aquele giro é muito difícil, ou que o salto me deixa muito cansada, porque é real, o salto é muito difícil, o giro é muito difícil, lançar é muito difícil, tudo isso é muito difícil. Fazer a série inteira, 2 minutos e meio sem parar, é quase ficar 2 minutos e meio em apneia, sabe, sem respirar, é quase isso. Então é muito difícil, mas a gente treina para não demonstrar isso. O nosso esporte é isso, né? Além de esporte, ele é uma arte, né? Porque a gente é quase um teatro, a gente tem que fazer dançar com os aparelhos no ritmo da música, fazendo a técnica correta, né, dos movimentos. Então é um esporte bem complexo. E para isso, vai aí mais uma vez o porquê que a gente treina muito. É um esporte que busca a perfeição, então além de a gente treinar o que a gente apresenta, né, a coreografia que vocês assistem, a gente treina assim, umas de 10 a 20 vezes por dia a gente faz essa coreografia do início ao fim. E até conquistar a resistência dessa coreografia já é outra luta. E pra gente chegar nessa coreografia, a gente faz outras preparações. O balé, a gente faz balé todo dia também, porque a ginástica é quase um balé, só que com os aparelhos. A gente usa muito as técnicas do balé. A gente precisa ter o corpo, a gente chama de limpeza corporal, né? Que é aquela ponta de pé, aquele joelho esticado, aqueles braços bonitos que vocês vêem na dança. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com a técnica do balé. Além do balé, a gente também faz aulas de dança, assim, mais no início do ano, quando a gente não está em época de competição, porque em época de competição é pauleira, assim, é só treinar o que tem que competir. Mas no início do ano a gente tenta fazer aulas de dança, né, pra gente ter mais bagagem corporal, ter artístico. Na ginástica a gente não pode, a gente precisa do artístico corporal, que é fazer as danças, como vocês veem, mas o artístico do rosto também. Então a gente treina isso também. Quem tem um pouco mais de dificuldade de fazer expressão facial, né, que a gente chama, treina no espelho, enfim, a gente tem que saber sentir a música, então a gente treina de tudo. E além disso, né, de ser o bonito que todo mundo vê, a gente também treina academia, treino de força, treino de potência, porque parece, mais uma vez, parece fácil, mas lançar o arco, a bola na altura que a gente lança precisa de força, precisa de potência, então a gente trabalha os músculos mais pequenos até os músculos mais grandes. A gente precisa trabalhar do fio de cabelo até a ponta do pé para a gente realmente executar o nosso esporte da melhor forma possível. Então a gente faz de tudo um pouco. Antes de passar para o pessoal, uma das coisas que eu observo toda vez que vocês vão entrar, parece que vocês ficam muito grandes, vocês ficam naquela ponta de pé e vai, tipo, como que é essa sensação de quando vocês dão aquela respirada para aquele momento que é agora, né? Olha, Deixa eu ver aqui mais ou menos. bem, eu acho que realmente encaixa as duas perguntas e particularmente eu acredito que a Débora também, né, porque a gente conversa muito, eu acho que essa é a melhor sensação, sabe? Como a gente falou, o processo é árduo, né? A gente ama o processo, mas ele é puxado, então
o momento da competição é onde a gente chega no nosso auge, é onde a gente chega, eu treinei todos os dias, o ano inteiro para esse momento, então eu gosto muito de competir, vai particular de cada uma, tem algumas pessoas que preferem ficar mais confortável no treino, na competição fica mais nervosa, mas isso é trabalhado, cada pessoa é uma pessoa, né? Agora falando de mim, eu sinto esse é o melhor momento ali do ano inteiro, quando chega ali a hora de competir, e principalmente nesse que a Isa perguntou, né, naquele momento que a gente está concentrado, os minutos antes de a gente entrar na quadra. Acho que muitos não sabem, mas antes da gente entrar ali naquela quadra, vocês verem a gente concentrada, como se estivesse plena, a gente treina muito lá atrás, sempre tem um ginásio atrás, e a gente passa aquela coreografia que vocês assistem umas 6, 7 vezes, e aí depois de a gente passar essa quantia de série, a gente se prepara para entrar. Então a gente treina bastante lá atrás, são 2 a 3 horas de treino antes de competir. E aí quando chega aquele momento, nossa, é a hora que eu dou aquela respirada funda, sabe? E eu só consigo colocar na minha cabeça que eu tô pronta, que eu tô preparada. A gente aprende isso também, né, de trabalhar o psicológico, porque é normal, como a Débora falou, vai vir o nervoso, o friozinho na barriga, mas a gente tem que aprender a trabalhar a nossa cabeça que aquilo é normal, que aquele momento é a hora que o nosso corpo está se preparando para o desafio. Então a gente, ao sentir aquilo, aquele nervoso, a gente não vai entrar, meu Deus, tô muito nervosa, não. Tô nervosa, quer dizer que eu tô pronta, que eu tô mais atenta, que meu corpo tá com adrenalina, e a adrenalina é uma das melhores sensações da vida. Ali você não sente nada, você não sente cansaço, você não sente dor, você só consegue viver o momento. Então a gente trabalha muito a nossa cabeça para isso, sempre positivo. Então naquele momento que o corpo começa a sentir aquilo, a borboleta no estômago, eu falo para mim mesmo, né, sem falar alto, mas para mim mesmo, que aquele é o momento que eu tô pronta, que aquele é o meu momento. Eu gosto muito de olhar pra quadra, pro ginásio, assim, sabe, bem focada, não existe nada em volta, e falar pra mim mesma que aquela é a quadra, é a minha quadra, é a hora de arrasar, junto com a minha equipe. E a gente tem os nossos rituais, né, antes da gente se unir, dar as mãos, a gente olha uma no olho da outra, a gente fala palavras, a gente quer, a gente pode, a gente consegue, tudo posso em Cristo nos fortalece, frases que nos ajudou, então virou um ritual do Brasil. E a gente fala isso, se abraça, passa aquela energia e a gente entra ali só pensando no momento presente, focado no que a gente tem que fazer, e a gente costuma falar que naquele momento nada mais existe, só existe o tapete, Deus, os aparelhos e nós 5 ali dentro de quadra e a música. E a gente tenta focar naquilo e viver o momento presente, assim, sabe? Desfrutar e sempre colocar como meta sair feliz e satisfeita com o que a gente fez. Independente do que vai acontecer na série, independente do resultado, que não está no nosso controle, mas dar o melhor e conseguir fazer um movimento de cada vez é a melhor sensação. Então é isso que a gente pensa e é isso que a gente sente antes de entrar na quadra. Tem mais umas perguntas. Depois, gente, todo mundo está ansioso. Registrar esse momento na tela, né? Você vai trazer a final. É isso. Vamos lá, Helena. Desculpa, Júlia. Se uma pessoa do time não sabe fazer uma coisa Toma. e você, Toma. por exemplo, faz em casa, a coreografia depois ela pode fazer, se ela não sabe fazer. Ensina. Então, ela está filmando, né? Quando eu chego em casa, se uma não sabe, outra casa. Quem grita é a Júlia, tá? Desculpa, a Júlia é irmã da Helena, né? Que são gêmeas, tá? Então, acho que não adianta a outra casa. Vai ter uma pergunta da mamãe. Não, eu grito com a garota. Vocês falaram exaustivamente, Sim, a parte mental é a parte mais importante, né? A gente prepara o nosso corpo, a gente treina muito, então o nosso corpo está preparado. E tanto quanto o corpo está preparado, a nossa mente precisa estar preparada. Ainda mais para uma Olimpíada, para o Mundial, né?
realmente é uma pressão muito grande, é uma adrenalina muito grande, né? A gente representa uma nação, a gente representa o Brasil, então é algo grandioso e a gente tem que ter a cabeça boa para conseguir entrar numa quadra no centro do mundo. E a gente com certeza tem o acompanhamento psicológico, né? Na seleção a gente é muito bem amparada, como eu falei, a gente tem a nutricionista e também a psicóloga. Algumas meninas também, né, como a gente é um time, tem um psicólogo do grupo todo e algumas também têm as suas psicólogas individuais, porque a gente é humana também, a gente tem a nossa vida fora da ginástica e quem precisa também usar, eu tenho também a minha psicóloga individual, porque me ajuda e eu sei que estando a mente preparada é realmente fundamental, então eu busco sempre estar melhor, ser melhor, então eu busco sempre isso. E a gente tem técnicas, a gente aprendeu muito, né? Logo antes da nossa primeira Olimpíada, a gente teve um acompanhamento muito bom que nos ensinou o quanto a visualização é importante, o quanto pensar positivo, falar palavras positivas, né? Como eu falei, antes de entrar na quadra que a gente pensar dessa forma, então isso é muito importante, a gente usa muito a visualização. No ciclo passado, a gente usava a visualização particular de cada uma, né? Cada uma colocava a música no fone, fazia no quarto, ou antes de ir para a competição, ou antes de ir para o treino. Esse ano a gente colocou mais um novo método, né? Toda vez que a gente acaba o nosso treino, a gente deita também no tapete, segurando os aparelhos, fecha o olho, a nossa treinadora coloca a música e a gente visualiza novamente a série e vai embora com a série certa, visualizada também, porque, como eu falei, se a mente está treinada, o corpo está treinado e aí esse combo ajuda muito. Então a gente usa muito a visualização de todas as formas, meditação também, principalmente antes de dormir, né? É normal estar um dia antes da competição, bate aquela ansiedade, aquele nervoso e algumas vezes é difícil dormir porque você fica pensando no outro dia que vai competir. Então a gente aprendeu também a usar a meditação, colocar a música calma ou fazer uma meditação guiada. Tudo isso nos ajuda, então a gente usa todas essas técnicas, todas essas formas para ter sempre a mente sã e a cabeça forte para enfrentar os desafios. Acho que aqui tem mais 3 perguntas e depois a gente vai poder entrar no autógrafo e fotos. Vamos lá. Vamos ver essas 3 perguntas. Eu tava dando essa cadeira, socorro. Tipo assim. Vamos ver se elas se encaixam. Eu vou te dar, hein? O quê? Entendi nada. Até que idade dura a carreira de uma ginástica? Quer falar isso? Tá bom. Eu já. No meio? Não, no frente pode. A Duda. Meu Deus. Então, eu nunca cheguei em nenhuma faixa no jiu-jitsu. Eu fiz só o iniciozinho, mas aí eu não me dei muito bem, não. Acho que eu não sou muito boa pra luta, não. Responde assim. Olha, não tenho uma idade certa. Eu fui até 23, mas tem ginastas que chegam até os 30 anos. Tem ginastas que vão até 18, mas é um esporte que geralmente as ginastas param até 25 anos. Hoje estão tentando ter mais longevidade e chegar até os 30. É um pouquinho mais complicado, mas estão tentando. Qualquer outra, tipo. Nossa pergunta para elas, depois nós vamos organizar. Não lembro mesmo, mas já se machucou. Vocês são as melhores. Obrigada. Não responde. Nunca ginástica olímpica esteve tão bem no Brasil. A gente está realmente vivendo o melhor momento da ginástica. Desde 2021 foi onde começou essa construção, essa evolução. 2022 a gente se tornou o top 5 do mundo e a gente continuou sonhando, continuou lutando porque a gente queria conquistar nosso lugar. E hoje a gente já, depois de participar de 2 Olimpíadas, a nossa segunda Olimpíada com chance de medalha, infelizmente por conta do esporte, né? O esporte é isso, acontece fatalidades, a gente não chegou, mas atualmente a gente conseguiu conquistar, mostrar que o Brasil é uma potência mundial e a gente é o segundo melhor conjunto do mundo, então a gente realmente está entre o topo do mundo e isso é uma
eu me sinto muito grata, né, muito feliz por fazer parte de tudo isso. E é claro, eu espero que cada vez mais as pessoas se inspirem e mais crianças, todo mundo, né, que está olhando e assistindo a gente hoje possa estar um dia melhor que nós, conquistando mais medalhas e que o esporte se mantenha assim no topo.